Boa tarde, pessoal. Bem-vindos todos para mais uma live, né? Que na verdade eu acabo não deixando vocês falarem, mas nós estamos ao vivo. Então, para nossa 16ª, para o nosso 16º programa, na semana passada, bom, meu nome é Uli Holtz, eu sou terapeuta, psicoterapeuta e consteladora, trabalho com constelações familiares, e eu venho conversando com vocês ao longo já dessas semanas sobre alguns temas dentro das constelações familiares, das constelações sistêmicas. Então, na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre relacionamento de casal, e hoje eu quero continuar conversando um pouquinho sobre isso, mas dentro do enfoque trabalho, emprego. Então, como é que funciona, né? Como é que funcionam os relacionamentos de casal, se a gente considerar e colocar também o emprego de cada um? A gente sabe, né? E se vocês estão chegando agora, eu acho que eu preciso explicar um pouquinho de como é que funcionam as constelações, o que são essas leis que a gente chama de leis que regem os relacionamentos. O Bert Hellinger, que é o criador do método das constelações familiares, aliás, mais do que um método, porque a gente usa as constelações como método, como técnica terapêutica também. Mas o que o Bert Hellinger trouxe para a gente é muito mais do que simplesmente uma técnica de psicoterapia ou uma técnica que ajuda a gente a compreender melhor como é que funcionam essas relações e a gente poder colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Na verdade, o Bert Hellinger, ele fez uma leitura de como é que funciona, como é que o amor flui nas famílias, porque a gente vê nesse trabalho que tudo que acontece por amor. Ninguém acorda de manhã e diz hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. E é claro que cada um dentro do seu olhar, com os padrões que traz das suas próprias famílias, isso conflita também com o que o outro traz da família dele. Mas existe uma forma, uma posição, um lugar onde tudo flui com muito mais leveza, com muito mais harmonia. E foi isso que o Bert Hellinger entendeu quando ele começou a trabalhar com as constelações. Por quê? Porque a gente chama as constelações de um método ou uma terapia fenomenológica sistêmica, ou seja, acontece algo, quer dizer, um campo de conhecimento se manifesta. Bert Hellinger nunca fez a constelação familiar com os bonequinhos, ele sempre fez com pessoas e faz até hoje com pessoas. Que ele está com 92 anos hoje. E ele nunca trabalhou com bonequinhos, com pessoas. E nesse trabalho com pessoas, isso eu também já expliquei no outro vídeo, eu acho que no vídeo 1, se vocês quiserem dar uma olhada depois, como é que funciona, né? Como é que aparece essa comunicação não verbal, como é que um representante sente no corpo dele aquilo que é melhor, aquilo que alivia, aquilo que encrenca, aquilo que é pior. Então, é como se a gente fosse, na hora de uma representação, é como se a gente representasse, é como um radinho, se a gente fosse um radinho de pilha. E você sintoniza, de repente, na estação mulher do fulano ou marido da fulana, né? E você vai sentir no seu corpo, você vai ter sensações que você fala, puxa vida, isso muda conforme a fala, conforme a frase, conforme o lugar que me colocam. Tem lugar que é melhor, tem lugar que é mais pesado. Então, dentro disso, é que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que acontece quando num casal existe um emprego, existe um trabalho. Então, nós vamos começar de uma forma mais simples. Vamos admitir aqui que um marido tem uma empresa, tem um negócio. E normalmente, o que o Bert Hellinger percebeu também a partir dos representantes? Que a energia de uma empresa, ela é uma energia feminina, uma energia, ela é representada por uma mulher, e eu vou colocar aqui uma mulher, para representar a empresa, o trabalho desse marido. Por quê? Porque a empresa, ela tem uma energia feminina, ela tem uma energia de prover sustento para as famílias daqueles que trabalham nela. Então ela tem uma energia de doação, de mãe. Então por isso que eu vou colocar ela aqui, a empresa, como uma mulher. Então esse homem tem uma empresa e aí ele se apaixona, ele traz uma mulher.
E aqui eu estou falando de um relacionamento heterossexual, mas poderia também ser um outro relacionamento, porque essa dinâmica de empresa, ela vai funcionar da mesma forma, só que aqui a gente define, por exemplo, aqui, o homem, isso eu também já falei no outro programa, mas eu acho que é importante colocar. O que o homem tem? O homem tem uma energia do ir para a vida, do realizar, do trazer o sustento para casa. E a mulher, não que ela não possa também trazer o sustento, não que ela não possa também ir e trabalhar e ajudar o seu marido, mas a mulher, ela tem uma energia feminina. Por quê? Porque quando ela se casa, ou quando ela se coloca a serviço da vida, no sentido de ter filhos, de passar a vida adiante, é muito bom que a prioridade dela que ela possa dar vazão à natureza dela, que é de cuidar, de prover estes filhos. Com o quê? Com carinho, com o seio, com a amamentação. Um homem, ele, por mais que ele queira, ou por mais que essa mulher faltasse para essas crianças, ou para essa criança recém-nascida, ele pode arrumar uma mamadeira, ele pode dar um jeito de suprir essa falta, mas ele não tem um recurso natural, que seria um seio, para amamentar essa criança. Então, não é que o homem também não possa se colocar num lugar de mãe, quando necessário, no sentido de alimentar essa criança, de trocar uma fralda, mas ele está exercendo de um outro lugar. Ele tem essa energia masculina nele, ele tem essa necessidade de ir para o trabalho. E o que acontece aqui? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então nós temos essa mulher que chega na vida deste homem. E vamos supor que essa mulher não trabalhe. Então a empresa, né, ela fica à direita do homem. Por quê? Porque a direita, ela provê, ela está a serviço dessa família. E o que acontece aqui com essa empresa, né? Com essa energia de empresa? E aqui eu vou dizer, da onde o Bert Hellinger tirou isso? Da experimentação, quando ele colocou representantes, e um representante, por exemplo, da empresa disse, para mim é bom aqui. Aqui eu me coloco a serviço dessa família que está se formando. E quanto mais gente tiver aqui à minha esquerda, melhor eu me sinto, mais útil eu me sinto. Então, aqui está tudo certo. Agora vamos supor que essa mulher, ela quer ter um trabalho, ela quer trabalhar. Então vamos supor que essa mulher, ela tem aqui, vou colocar essa branquinha aqui, como trabalho dela. Então, nós temos aqui o trabalho do marido, o trabalho da mulher, o marido e a mulher. Quando a gente se coloca nessa posição, e muitas vezes numa constelação, o que a gente percebe? Que quando a gente coloca uma questão, um conflito dentro de trabalho, as pessoas de repente colocam dessa forma. E o que a gente vê nesse formato? Aqui a gente vê que isso aqui está meio misturado, né? Então, neste caso, esses dois empregos, ou essas duas empresas, elas estão misturadas a serviço da família, onde é como se tudo fosse colocado no mesmo lugar. E isso enfraquece a empresa do marido. É como se agora ela não está mais sozinha, ela não é mais a principal provedora desta família. E dentro da natureza do homem, o que acontece? Quando, dada a natureza dele, é muito bom que ele sinta e que ele possa prover a família dele. Então, para essa empresa aqui da mulher, é muito melhor quando ela fica como que se fosse uma filha aqui. Aqui ela está do lado da mulher, mas ela está em segundo plano, quer dizer, a principal provedora é a energia do marido, a energia do homem. Ele traz o sustento, ele traz o que de melhor ele tem para oferecer para essa família dele. E agora vamos supor que chegam os filhos. Então, vou colocar aqui 2 bonequinhos para representarem os filhos desse casal. Então, esse casal agora tem filhos. O que acontece aqui se os filhos chegam depois da empresa?
Aqui, nesse lugar, o que um representante diz, ou o que um representante diria, o que ele mostra para a gente? Puxa vida, daqui eu não consigo ver minha mãe. É como se minha mãe estivesse longe de mim. Aqui, para esse marido também, para ele também não fica confortável ter essa empresa dela no meio da família. E aqui também, essa empresa, digamos assim, tem uma coisa aqui que está incomodando aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, digamos que a gente coloque essa empresa como filho caçula dessa mulher. Ele vem aqui, ela vem aqui para o último lugar. O que acontece aqui, né? Quando a empresa se coloca aqui no último lugar. Para essa empresa aqui, isso é bom. Para o marido, isso também não incomoda. Para as crianças, isso é ótimo, porque elas estão perto de todo mundo aqui. Mas para essa mulher isso não é bom. É como se ela dissesse, eu perdi algo. Tem alguma coisa aqui a qual eu tenho que renunciar. E aqui também tem uma coisa muito importante, né? Que é de novo, dentro da natureza do feminino e do masculino. E isso, que me perdoem, né, as feministas, mas isso vai para além do feminismo. Eu também sou uma pessoa que trabalha, tem muitas mulheres que trabalham e, gente, tem solução. Calma, eu vou chegar lá. Então, aqui a gente vê que para essa mulher não fica confortável, porque ela está muito longe do emprego dela, muito longe da realização profissional dela. E aqui essa empresa, esse trabalho dela também se ressente, é como se ela dissesse, puxa, estou abandonada neste lugar. Então, aonde é mais leve? Quando a gente imagina que aqui, então a prioridade, o marido, a mulher, a filha mais velha, o segundo filho e a empresa. Nessa posição, aqui, fica muito mais leve. Por quê? Deixa eu tirar esses daqui. Porque aqui, nessa posição, vocês percebem, a gente não mudou a sequência, mas a gente colocou de tal forma que nessa posição a mãe vê os filhos, o pai vê os filhos. Aqui o marido consegue enxergar o trabalho da mulher, aqui a mulher consegue enxergar o trabalho dela, e dessa posição, essa empresa que é a energia do trabalho, a potência do trabalho desse marido, a prestação do serviço dele, a família dele, em primeiro plano, em primeiro lugar. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente sabe que a mulher ganha mais do que o homem. Agora, mesmo assim, mesmo ela ganhando mais, é muito bom se a mulher pode, e agora eu vou usar termo técnico de constelação, honrar o trabalho deste marido, que está a serviço da família, e agradecer por ele se empenhar por essa família, e agradecer também o fato de ela poder estar na família, dela poder olhar para esses filhos e ainda ter esse trabalho dela. Por quê? Porque para o homem não tem nada pior do que ele perder a função dentro de casa. E muitas vezes isso acontece. Quando se ele ganha menos e essa mulher faz exigências, menospreza esse trabalho, é como se ele perdesse a função, porque a mulher ela tem essa função dentro de casa de cuidar dos filhos, olhar por eles, essa coisa do feminino. O homem, para ele ter a dignidade dele, ele precisa se sentir e ser respeitado no seu trabalho. É isso que ele tem para oferecer. Então, quando ele se vê privado de poder oferecer e ser reconhecido pelo que ele oferece, independente do tamanho do que ele oferece, ele perde a função. E se ele não cabe mais. E aí acontece o quê? A ruptura do relacionamento. Então, dentro do relacionamento de casal, é muito importante a gente criar estratégias para
equilibrar este dar e tomar. Então, quando eu posso ser agradecida pelo tudo que Ele me dá, independente do tamanho, pelo tudo que Ele dá e faz pela família, independente, por exemplo, de um resultado financeiro, mesmo que eu precise ajudar a suprir, e a gente supre junto, se eu entendo que Ele dá o máximo que Ele consegue e honro isso, eu vou ter sempre a minha família, digamos assim, valorizando também o meu trabalho. Porque se eu tomo a frente e se eu coloco como prioridade o meu trabalho, o que vai acontecer? Meus filhos vão se ressentir, todo mundo em casa vai se queixar, vai reclamar, vai embravecer comigo, né? E a tendência é que essa família se acabe. Agora, quando essa mulher consegue honrar e enxergar e agradecer este tudo que este homem traz e provê nessa família, este homem e essa empresa também aqui, né, que nós estamos falando de representação também, vai olhar com bons olhos, né, abençoando esse trabalho da mulher. Os filhos também vão dar maior força para essa mulher, para ela ter o trabalho, e a harmonia vai fluir na família. Porque para a mulher pode significar uma renúncia, ela ter que colocar em segundo lugar o trabalho. E esse segundo lugar não é um segundo lugar em termos de deixar para lá, não é. É no coração, é num olhar, ela considerar que em primeiro lugar está a minha família, em segundo lugar está o meu trabalho com tudo que ele me traz e com toda a dedicação que eu dou a ele. Eu não vou negligenciar o meu trabalho, mas eu vou ter olhos em primeiro lugar para a minha família, em segundo lugar para o trabalho. E aí o que vai acontecer? Que esse trabalho vai prosperar e vai dar muito certo. Da mesma forma que um homem, quando nascem os filhos, ele também fez uma renúncia. E isso muitas vezes a gente não considera, ou não é considerado. Quando ele estava aqui, lembra? Com a mulher, com a empresa, antes dos filhos chegarem, ele era, digamos assim, o primeiro da mulher dele. Quando nascem os filhos, ela precisa, é fisiológico, gente, ela precisa se voltar para eles, ela precisa dar o peito, ela precisa trocar, ela precisa fazer um monte de coisas que só a mãe faz. E o pai se sente nessa hora um pouco rejeitado, é como se ele tivesse que fazer uma renúncia, e ele faz uma renúncia. Então, qual é dentro da natureza dele o dizer, ok, ela está ali empenhada em fazer sobreviver essas crianças e eu vou para a vida, vou trazer o sustento para essa família. E se por algum motivo, em algum momento, ele perde isso, que é a função dele dentro da família, então esse casamento acaba. E muitas vezes, quando chega a empresa e essa mulher coloca a empresa dela, e pode ser também um homem, né, no caso, quando ela, por exemplo, se ela se separa e ela coloca uma empresa, a empresa funciona como se fosse um homem, numa energia masculina para ela. Quando ela se coloca nesse lugar, mesmo quando o homem perde o emprego, por exemplo, se ele perdeu o emprego, é como se ele fosse filho dela. E aí, o casamento já acabou. Bom, pessoal, o tempo passou super rápido, espero que vocês tenham gostado, talvez enchido vocês de conflito, mas eu estou aqui para qualquer pergunta, vocês podem escrever e eu vou ter o maior prazer de responder e da gente percorrer de uma forma mais completa numa próxima vez, tá bom? Então, agradeço muito e até uma próxima. Tchau! A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto.
desde a elaboração até o produto final. Além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação.